Oi, gente, boa tarde, tudo bem? É uma pena que eu não posso estar presencialmente aí dando a palestra para vocês, né, a aula, mas é por um bom motivo. Não sei se o prof. Danilo comentou com vocês, mas eu fui convocada aqui no concurso do Ministério da Pesca e Aquicultura. Estou muito feliz, né? E aí, no fim, meu rosto ficou em cima do slide, né? Mas a aula de hoje, basicamente, é para falar sobre o processamento de pescado, né? Então, eu me chamo Helena, sou médica veterinária, me formei na FAVET em 2017. Depois eu entrei no mestrado com o professor Danilo, porque na veterinária a gente tinha dois créditos, eles eram obrigatórios na minha época, né? De aquicultura, e eu já fazia estágio com isso, já era apaixonada, né? Então eu disse, não, vou fazer o mestrado. Não era com o objetivo de me inserir na docência nem nada, mas no fim eu acabei dando aulas, né, na graduação ali da Uniriter. Eu ainda sou professora da Uniriter. Tô aqui no Július, né? Eu tenho dois empregos, então de manhã e tarde eu fico aqui no Ministério e de noite eu vou dar aula ali no curso de veterinária da Uniriter. Mas, né, eu costumo me dividir em duas Helenas, a Helena da taipa e a Helena da indústria, né? A Helena que tá suja de lama e a Helena que tá inócua para trabalhar com alimento. Então, por muitos anos eu prestei assistência técnica para produtores de tilápia, principalmente, né, ajudando aí na qualidade da água, biometria, que é mais nutrição. E também, até 20 dias atrás, eu ainda era responsável técnica em unidades de beneficiamento de pescado, que hoje eu tive que acabar saindo porque é conflito de interesses, né, gente? Não posso trabalhar no ministério e prestar a consultoria, tá? Desculpa o barulho do café no áudio. Mas antigamente eu mantinha esse Instagram aqui do Vete dos Peixes, que hoje eu não mantenho mais. Na verdade, eu tinha que. Eu amava, gente, eu amava, porque muita gente fazia isso. Ai, veterinária, trabalha com peixe? Que é isso? Como assim? O que faz? Então eu trazia assuntos bem básicos, sabe? Até ali nesse aqui do canto é sobre filé de tilápia de traíra, né? Quais são as características e em particularidades, né? Enfim, explicava de um modo geral várias curiosidades com uma nomenclatura mais usual, tá? Então a aula de hoje, gente, ela vai ser dividida do início do fim, né? O início do fim do pescado, no caso. Então, vocês já tiveram o professor Leandro, provavelmente análise de água, o professor Danilo, algumas aulas sobre espécie e tudo mais, né? Nutrição, não sei com qual dos dois que foi, mas então eu vou partir do pressuposto que vocês já sabem mais como que funciona a produção e iniciar a partir da despesca, abate, beneficiamento, mercado e as conclusões, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem maior, o meu e-mail tá no início do slide, eu acho, e no fim. Mas se não, qualquer coisa, vocês entrem em contato com o professor Danilo, que ele passa meu contato para vocês, beleza? Então, gente, o objetivo aqui hoje não é trazer para vocês legislação. Ai, legislação é um porre, né? Eu dou aula de inspeção, gente, e eu trabalho com inspeção. Eu sei que eu não quero que ninguém grave nada de legislação aqui. O que eu quero mostrar para vocês é que nós temos essas três esferas, tá? O MAPA, o Ministério da Saúde e a Anvisa, que eles ditam as leis, eles vão ditar as regras, tá? Em torno das boas práticas nos processos. Então, o que eu costumo dizer para os meus produtores, assim, é que não sou eu que vou chegar lá e dizer, ó, tu tem que lavar as mãos. Não sou eu que dito as leis, tá? E muito menos o fiscal do município ou do estado. São esses órgãos, essas entidades, e a gente, né, o nosso trabalho é fazer com que eles se enquadrem nessas legislações e portarias, tá? Então, do mapa, né?
O mapa acaba que ele tem duas portarias importantes, a portaria 368, que é de condições higiênicas e boas práticas de fabricação, e o RISPOA, gente. O RISPOA hoje em dia é a bíblia para quem trabalha com beneficiamento de produtos de origem animal, tá? É o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. É a nossa bíblia. Então, ele sofreu uma atualização em 2017, quase 10 anos atrás, mas perto do que ele era antes, ele era de 1950, tá? É uma baita ótima atualização. Então, ele que vai ser nosso parâmetro. Mas também temos outras portarias, né, do Ministério da Saúde que trazem sobre essas condições também, e orientações para executar uma inspeção sanitária. E da Anvisa nós temos a RDC 216 e a outra que a minha cabeça está tapando, que eu não consigo ver agora. Porém, as duas elas são iguais, elas só trocam porque uma fala de serviços de alimentação e a outra fala de indústrias de beneficiamento, tá? Qual que é a diferença? Serviço de alimentação, restaurante, padaria, tá? Estabelecimento que beneficia, nem abate, frigorífico, unidade de beneficiamento, um açougue que compra uma carcaça e acaba segmentando ela. Então, nós temos essas duas RDCs, tá? Esses documentos todos se sobressaem, se complementam, repetem muitas coisas. O que eu sempre indico para os meus alunos é que tenha uma boa comunicação e relação com quem nos fiscaliza, tá? Quem que me fiscaliza em Gravataí? Ah, é o fulano. Fulano, então tu prefere que eu utilize o RISPOA, o decreto municipal? Beleza. O que é importante? A gente ter um mínimo de pincelamento sobre todos esses aí, tá? Eu, Helena, que trabalho com pescado, eu sei que tem lá RDC, não sei o que tal, que fala de pescado. A gente tem que ter esse respaldo, tá? Porque os fiscais, geralmente, eles não sabem sobre pescado. Então, eles vão chegar e vão falar assim para mim, ah, Helena, eu preciso que tu tenha aqui um esterilizador de facas. Só que dentro da minha indústria de pescado, eu vou mostrar para vocês, eu tenho que manter abaixo de 16 graus, 15. Como é que eu vou ter um esterilizador de... Gente, vocês já chegaram perto do esterilizador de facas? Ele chegou a 83 graus, tá? É quente, quente, quente. E vai dar alguma coisa, não vai dar certo, né? Então, eu, Helena, tenho que chegar com o meu respaldo e falar pro fiscal assim, ó, eu vou higienizar as minhas facas com clorexidine, com um antimicrobiano, comprovado cientificamente que vai, né, auxiliar aqui, porque o esterilizador de facas vai esquentar o meio ambiente e vai ser maléfico para o processamento. Beleza, tá? É isso que eu digo, a gente tem que saber jogar, ter esse jogo de cintura, tá? E segundo o RISPOA, o que se entende por pescado? São os peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, répteis e equinodermos, ou qualquer outro animal aquático usado na alimentação humana, tá? Ah, professora, baleia, cetáceo? Sim, se ele é utilizado na alimentação humana, é o denominado pescado, tá, gente? Isso aqui que eu quero que vocês gravem, porque às vezes fala assim, ah, unidade de beneficiamento de pescado. É só peixe? Não, né? Não é só peixe. Então, pode ser um camarão, pode ser um molusco, né? Um molusco bivalve, uma ostra, beleza? Então, é isso que o RISPOA traz. Ele traz ali as outras denominações de outras espécies, mas a gente tem interesse em pescar. O que são os equinodermos? As estrelas marinhas, tá? Então, aqui, esse grupinho aqui das estrelas marinhas. Moluscos aqui, tá? Crustáceos, camarão, siris, caranguejo, tá? Então, anfíbios, répteis e os peixes, beleza? A gente parte do pressuposto que vocês já sabem toda a parte anterior da produção, engordaram maravilhosos, vamos fazer a despesca. Mas antes de eu falar da despesca de fato em área de produção, tá? Vocês sabem bem essas nomenclaturas, né? Aquicultura, produção de organismos aquáticos. Piscicultura, produção de pescado.
Carcinicultura, produção de camarão. A carcinicultura e a piscicultura são uma aquicultura, entenderam, né? Que é o nome da disciplina que vocês estão tendo. Então, beleza, vamos falar depois da despesca na aquicultura, no meio produtivo controlado. Mas nós também temos a pesca extrativa, né, gente? Então, a início, falar um pouco desse nome, despesca. É o ato de despescar, colher com a rede ou com a tarrafa os peixes de açudes e viveiros. Por que que eu trouxe isso para vocês? Uma vez a gente fez um trabalho com o Sebrae e a gente tinha que citar tudo que a gente fazia, né? Nutrição, cálculo de ração, sanidade, despesca. Daí a moça lá do Sebrae, ela não colocou o serviço de despesca porque ela não sabia o que que era, né? Então, parece besteira, mas às vezes a pessoa não sabe. Eu tenho um produtor meu que fala, ai, a gente marcou a pesca dos peixes para não sei quando. Não, meu amor, se é ambiente controlado, se é aquicultura, é despesca, tá dentro da tua propriedade. A pesca, ela é extrativa, tá? A gente vai tirar um organismo aquático do seu ambiente natural, tá? Beleza? Então, hoje, no mundo, nós temos uma produção total, somando a captura extrativa e a aquicultura, de 177,8 milhões de toneladas, tá? Desse valor, 90,3 é captura, proveniente da pesca extrativa, e 87,5 é proveniente da aquicultura. O que é aquicultura, gente? São a produção de organismos aquáticos. Então, aqui dentro está a produção de camarão, ostra, peixe, enfim, todos aqueles pescados que comentei lá no início da aula, tá? Do RISPOA. Esses dados são do Sofia, que é esse documento aqui, tá? Sofia. Olha que letra linda, gente. Tá? Que é Status of Fisheries and Aquaculture. Enfim, é essa sigla aqui, tá? Que é trazer, ele traz o status mundial dos recursos pesqueiros, enfim, da produção de pescado. E, e desses 177,8 milhões, 88,5 são utilizados para consumo humano. E os outros 12%? Os outros 12% é utilizado para ração animal, óleos, medicamentos, enfim, tá? Mas quase 90% é utilizado para consumo humano. Esse documento aqui, gente, é um dos mais fidedignos que tem hoje para a gente falar sobre os dados pesqueiros, tá? E de produção. Por que que tá em 2022 aqui e o dado é de 2020? Claro, né, gente? Até processar todos esses dados mundiais, imagina, tá? Então, o documento foi publicado em 2022, mas ele está sempre em atualização. Provavelmente tenha saído agora já um ou vai sair proximamente, tá? Então, partindo, né, desse documento, nós sabemos que em 1990 teve uma estagnação do desembarque de pescado originado de pesca extrativa. Então, aqui está a pesca extrativa, beleza? E em 1990, por exemplo, aqui estava a produção aquícola, a produção de organismos aquáticos. E essa aquicultura foi subindo conforme o andar da carruagem, mas a pesca extrativa permaneceu aqui, tá? Então, ainda hoje não ultrapassamos, como a gente viu no slide anterior, a produção de organismos aquáticos, a aquicultura, não ultrapassou ainda a pesca extrativa, tá, gente? Mas o que que acontece? Em 1990, nós tínhamos 5 bilhões de habitantes, né? Bocas para alimentar. Ah, prof, tem vegano, tem vegetariano, mas igual, são 5 bilhões de estômagos, tá? Em 2023, eu tinha que botar 5 aqui. Em 2025, onde estamos, tá? Nós já temos 8 bilhões de bocas para alimentar estômagos. Então, vocês imaginem, gente. Eu sei que tem muita genética, melhoramento animal, o melhoramento da vegetação, mas nos sistemas extensivos, geralmente a gente utiliza uma cabeça de gado por hectare, certo? Esses dias eu li um estudo, uma reportagem
sobre o sistema de integração lavoura, pecuária, floresta. Teve um senhor que ele chegou a colocar 15 cabeças de gado, eu acho, de 15 a 20, nesse sistema. Mas não é a realidade, tá? Não é, é a realidade, mas não é o mais utilizado. Isso que eu quero dizer para você é que em 1 hectare de lâmina d'água a gente produz toneladas de pescado. Então, é isso, tá? Às vezes a gente tem que pensar em outros métodos aí de produção de proteína animal, beleza? Então, tá, como que é feita essa captura extrativista? Como que é feita? Nós temos, num primeiro momento, né, a captura artesanal, que é feita por pescadores profissionais artesanais, tá? Então, nós temos aí a utilização de tarrafas, caniços nem tanto, né, gente? Mas mais a tarrafa. Não sei para onde que vocês vão no verão, mas ali na Barra de Imbé, Tramandaí, tem o projeto Boto, né, que é a- o trabalho em conjunto dos botos da Barra com os pescadores. Então, o boto avisa onde que está o peixe, o pescador tarrafeia e o boto também facilita a captura e alimentação desse peixe ali, tá? Então, eles trabalham em conjunto. E aqui no nosso estado, nós temos várias outras colônias de pescadores, tá? Pescadores profissionais artesanais. Não são esses pescadores de pesca esportiva, tá? Então, nós temos aqui na Ilha da Pintada a colônia Z5, nós temos em Ijuí a Z18, Pelotas, Rio Grande, então são várias colônias distribuídas aí pelo nosso estado. A gente acha que não tem, né? Mas as colônias elas são bem fortes, assim, eles são um grupo de trabalhadores bem organizado, tá? Sofreram muito aí com as enchentes, como todo mundo, mas estão aí tentando lutar pela uma das profissões mais antigas, né, do mundo, que é a de pescador, tá? E quais são as espécies mais capturadas artesanalmente? São a tainha, o bagre, aqui no Rio Grande do Sul, né? O bagre está proibido, mas a tainha permanece. E mais para cima, em outros estados, mais no centro-oeste e norte do país, ostra do mangue e o sururu. Eu trouxe um vídeo agora para vocês falando sobre essa colheita, né, de ostra do mangue e sururu. É bem interessante a gente estudar um pouco sobre as outras culturas. Gente, desculpa, eu tô tentando fazer a gravação do vídeo aqui. Mariscar Oi. é uma arte praticada há centenas de anos, um trabalho artesanal, na maioria das vezes praticada apenas por mulheres. É o contato individual e direto com a natureza. Temos que agradecer a Deus porque tem esse manguezal aqui, né? Tem de onde a gente tirar o nosso sobrevivo. Nosso horário não é determinado um horário só, né? Porque quem manda é a maré. Quem manda em nós, nosso horário de trabalho é a maré. Os manguezais são ecossistemas complexos e dos mais férteis e diversificados do planeta. Com relação à pesca, eles produzem mais de 70% do alimento que o homem captura no mar. Vem de família mesmo, vem de geração mesmo. Os pais são os pescadores, mãe marisqueira e os filhos futuros marisqueiros pescadores também. Cada um se identifica com um tipo de pesca. Um é pescar do peixe, o aratu, o sururu, mas eu me identifico mais com o sururu e a ostra. Então, gente, é isso, tá? Como ela comentou, os pais dela são pescadores, ela é pescadora e os filhos dela também são. Então, eles acabam mantendo essa profissão, né, com muito suor e é muito importante para o desenvolvimento ali da região, turismo, enfim, tá? De onde eles estão inseridos. Hum, Gente, assim, ó, vai ter vários cortes nessa aula, porque eu nunca tinha gravado com vídeo, daí fica repicando, sabe? Enfim, me desculpem, tá? Mas isso é pra mostrar que eu tô fazendo pra vocês mesmo, beleza? Que não é um vídeo gravado há anos. Então, o que eu quero trazer pra vocês aqui, essa reportagem, que, ó, atum azul de 400 quilos é pescado na costa do Rio Grande do Norte. Esse atum, gente, essa reportagem, né? O atum é uma das espécies que são iguarias no Japão.
tá? E, e claro, esses pescadores artesanais, eles não têm embarcações de grandes dimensões, com grandes tecnologias, com grandes motores, tá? Então, eles não tiveram a oportunidade de manter a qualidade desse pescado através do armazenamento correto, tá? Então, quando eles chegaram na costa, o peixe já tinha entrado em deterioração, processo de deterioração, né? E eles não conseguiram vender a carne. Porque eu não sei se vocês já viram como é que se diz, esses programas pesca mortal, pesca não sei o que, no National Geographic, Animal Planet, né? Que os caras, eles acabam, eles têm, não é, como é que se diz? Eles têm o registro ali para pescar um atum por ano, por temporada. E eles acabam sobrevivendo quase o ano inteiro com o valor do um atum que eles venderam, tá? Então, tem aí as temporadas de pesca, tá? Que são todas registradas e, enfim, tem todo um cuidado e que esses pescadores não tinham esse conhecimento, no caso, porque eram pescadores mais artesanais, tá? Então, a partir dessa captura artesanal, após a captura artesanal, nós temos a captura industrial. Então, a industrial já vai ter essa embarcação um pouco maior aqui, né? Aqui, geralmente, nessa parte de baixo do barco aqui inferior, vai ter um local com gelo para que esse peixe seja armazenado, tá? E, enfim, essa embarcação aqui é uma embarcação bem simples, tá? Então, tem embarcações imensas, gigantescas, tá? Barcos fábrica, mas elas têm esse formato. Então, quanto mais dimensão, área de armazenamento, equipamento, mais industrial ela se torna, tá? E dentro das espécies de captura industrial, nós temos os camarões, caranguejos, atum, lagosta, bonito listrado e paro. Qual que é a diferença? É que, né, essas embarcações elas conseguem entrar mar adentro, conseguem tomar uma distância maior para poder capturar nessas espécies, tá? Então, essas espécies não são comumente achadas onde os pescadores artesanais atuam, tá? Então, por isso que ele virou até notícia, porque é mais difícil desse pessoal conseguir acessar essas espécies. O que que acontece, gente, geralmente? Nós temos hoje uma legislação que traz as espécies de interesse comercial e a captura acidental, né? Que são essas espécies que vêm junto na captura, mas que não têm interesse comercial. Então, geralmente, são devolvidas para o mar. E quando são devolvidas para o mar, esses peixes já podem estar mortos, né? Esse pescado já pode estar morto ou maltratado ali, prejudicado a superfície corporal e acabam morrendo igual, tá? Então, acaba ferrando um pouco aí os estoques naturais, porque eles nem têm interesse comercial, acabam sendo pescados e não retornam com vida para o mar, tá? Então aqui é uma reportagem do Fantástico que fala um pouco sobre isso. Água na boca. Desde os tempos antigos, camarão sempre fez sucesso, praticamente com todo mundo. Só que, para chegar à sua mesa, até hoje, este fruto do mar é, pelo menos na metade das vezes, capturado de um jeito devastador, com redes de arrasto. Um tipo de pesca que, para encher um prato como este, com deliciosos camarões, pode matar desnecessariamente uma quantidade enorme de frutos do mar, suficiente para encher outros 7 pratos. É a chamada captura acidental, traduzindo, puro desperdício. Quando gravei o programa Globomar sobre a pesca do camarão no litoral fluminense, há quase 10 anos, pude ver como o arrasto traz de tudo para o conversa. É a chamada fauna acompanhante. Muitas vezes, peixes ainda pequenos ou sem valor comercial, que na maior parte do tempo voltam para a água já sem vida. Volta para a água, amiga. Pronto. Foi. Há vários tipos de redes de arrasto. Todas são puxadas como uma cortina que varre o mar do fundo até a superfície, pegando tudo que vem pela frente. Os próprios pescadores reconhecem, arrasto agride o fundo do mar. Daqui uns anos vai ficar extinto o pescador artesanal. E vai morrer os mais velhos, os novos não querem mais. Né?
porque não tem mais peixe. Então vocês viram o que tá acontecendo, gente? Que ele fala ali até de Rio Grande, aquele senhor, que, claro, né? Os pescadores industriais, né? A pesca industrial, ela tem recursos para cada vez mais ir mar adentro para, se não tem peixe aqui, eu vou entrando mais, né? Mas os artesanais não. Acabam que eles são prejudicados por essa alta utilização, né, de recursos naturais, tá? E então partindo para a despesca de animais em cativeiro. Então a gente consegue ter um controle maior, a gente planeja o dia, se bem avaliado, se bem estudado, a gente sabe quanto que vai sair da água ali, né? Quanto que a gente vai conseguir capturar desses animais. Então é um ambiente mais controlado. Como vocês já devem, não sei se vocês tiveram aula de dimensão de açude, né? Os açudes eles devem ser feitos de forma que o seu formato facilite essa despesca, né? Em muitos locais eu chegava e tinha um açude com uma ilha, por exemplo. Como é que vai fazer despesca no açude com uma ilha? Vai ficar andando em torno da ilha ali, né? Que nem um cachorro atrás do rabo. Ou um açude que ele seja mais alto no meio. Mesma coisa, né? Se ele é mais alto no meio, acaba que tu vai baixar a água, vai ter uma ilha ali igual. Então, o ideal é que esse açude seja mais fundo no meio, porque conforme tu for esvaziando ele, os peixes vão ficar ali concentrados, ou que ele seja assim, né? Tipo, inclinado. Então, conforme for escoando, a gente vai ter os peixes só numa das laterais ali, tá? Já nós temos também, né, a possibilidade de fazer a produção em tanque-rede. Então, tanque-rede nem se fala, os caras nem se molham, né? Olha ali o jeito com a botinha de borracha, não precisa entrar no açude para passar a rede de arrasto, só levanta o tanque-rede ali na, na, não sei se eu posso chamar de balsa, essa estrutura ali meio portuária, né? Mas sim, então faz um esquema ali, por exemplo, aqui ele tem um um ai, como é que é o nome disso, assim, que tu faz? Me faltou a palavra, mas enfim. Tu pode fazer o sistema de levantar esse tanque-rede, ou mais alto ou mais baixo, né? E, tira toda essa estrutura da água, pega esses animais com puçal, passaguá, tudo certo, perfeito, zero estresse, pouquíssimo estresse, tá? E também, né, dependendo da espécie que está sendo produzida ali, era um tanque-rede, geralmente é peixe, tá, gente? Pescado. Mas os moluscos, a maricultura, né, a produção de mariscos, moluscos bivalves, e geralmente é feito nessas lanternas aqui, ó. Então, quando a gente vai para Santa Catarina ali, quando a gente passa a ponte, a gente olha, ai, não consigo achar uma cor. A gente olha para o lado e tem essas produções assim bem características, né? Que são produções de ostras ou moluscos bivalves no geral, tá? O que é bivalve? Que tem as duas conchas, assim, tá? Então, geralmente essas produções em alto mar e melhor ainda, né? Esse aqui também nem se molha, tira a lanterna de dentro da água, remove os animais, tudo certo. E dos animais em cativeiro, dentre os peixes, tá, gente? Nós temos a número um de todas, é a tilápia. Sua produção é a maior, disparado, tá? Aqui no país. E mundial também, né? Na verdade, ela mundial ela perde para as carpas, mas no Brasil nós temos a tilápia. Em segundo lugar, nós temos os peixes nativos, tá? Que são tambaqui, pirarucu, enfim. E nós temos as outras espécies exóticas, que é tão pequena a produção que ela nem se enquadra, que a tilápia é tão maravilhosa sozinha que ela fica sozinha. Porque se fosse assim, espécies exóticas em primeiro lugar, quem comanda isso é a tilápia, né? Não é a carpa, o pargo. Então, eles mantêm esse grupo de outras espécies sem uma força produtiva muito grande, como são outras espécies exóticas, tá? Essas aqui são nativas. E a tilápia é exótica, mas ela é tão grandiosa que ela fica sozinha aqui no number one, tá? Então tá.
a gente já viu que engordou ou não, né? Se é uma pesca extrativa, vamos fazer a despesca. A despesca, ela pode ser uma captura extrativa realizada por pescadores artesanais ou industriais, ou dentro de uma produção, né? Que é a despesca, de fato, passar a rede dentro do açude, ou remover a estrutura de cultivo, o tanque-rede, a lanterna da água e remover esses animais da água, tá, gente? Então, despesca, finalizado, ok? Agora eu tinha feito a gravação antes e acabei excluindo sem querer, mas eu não lembro se eu falei nessa ou na anterior. Que se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandarem e-mail para mim. Eu acho que no primeiro e no último slide eu tenho o meu endereço de e-mail, ou enviem para o professor Danilo também, tá? Que ele tem o meu contato. Se pescou, vai pro abate, tá? Então, gente, eu acho que eu passei 2 slides sem querer. E eu não lembro o que que era o outro, mas tudo bem. O abate, gente, ele tem um fluxograma ideal, tá? Então, qual que é a funcionalidade, qual que é o objetivo de ter esse fluxograma ideal? É a gente ter um produto íntegro, tá? Então, nós fizemos a despesca, esse peixe ele vai ter que sofrer um transporte até a indústria, tá? Quando ele chega na indústria, eu vou passar etapa por etapa com vocês agora, tá? Mas quando ele chega na indústria, ele pode passar por duas etapas, ou não, tá? A primeira seria a depuração, que eu vou falar sobre, ou diretamente para a insensibilização. Eu disse etapas, mas é duas opções, tá? Então, antes da insensibilização aqui pode ter a depuração, mas. Ai, que horror que ficou esse depuração. A gente vai falar sobre isso agora, tá? Depois a insensibilização, o processamento em si é fazer, né, o corte que a gente quer ou não, porque pode ser só um animal eviscerado. Nós embalamos este produto, congelamos ou não, porque ele pode ser resfriado, mas na maioria das vezes é congelado, armazenado e depois de armazenado ele é expedido, tá? Porque às vezes pode ficar dentro da indústria e não ser vendido imediatamente. Então, tá. Foi feita a despesca, esse animal pode ir para a indústria diretamente no gelo, tá? Então, saiu do açude e foi direto para o gelo. Mas esse transporte no gelo vai depender do tamanho do caminhão que a gente tem disponível, e esse caminhão tem refrigeração ou não, e se nós temos uma quantidade de gelo disponível suficiente para manter esse animal na temperatura que a gente quer, tá? De insensibilização, que é 0 graus, tá? Então, esse animal tem que chegar, a temperatura da superfície corporal dele e interna tem que chegar o quanto antes nesses 0 graus aqui para garantir uma qualidade. Gente, por que que eu escrevo isso aqui, ó, do tamanho do caminhão e quantidade de gelo? Eu trabalhava numa unidade de beneficiamento e o cara não tinha caminhão, ele alugava, ele pagava caro a diária do caminhão. Ele não tinha máquina de gelo, ele comprava o gelo. Então parem para pensar, o cara já chegava lá na despesca alheia com um caminhão alugado, com gelo comprado. Não era dele nada. Se desse algum BO aqui, gente, que já aconteceu, né? Falar que tem 1 tonelada de peixe para tirar e tem só 300 quilos, porque não era um peixe muito bem cuidado. Vai voltar para a propriedade com esse caminhão aqui com 1/3 de, de peixe no caminhão e 2/3 vazio, né? Tu vai estar alugando um caminhão que tá vazio, basicamente. E o gelo é a mesma coisa, né? Eu comprei uma quantidade de gelo para 1 tonelada de peixes e eu só tô levando 300 quilos, desculpa, para o meu abate. Então, são variáveis muito sensíveis, tá? Muito sensíveis mesmo. Se tu não tem se tu não tem o veículo próprio, uma máquina de gelo, se torna bem difícil esse transporte no gelo, tá, gente? Mas esse animal também pode chegar vivo na indústria, daí sim para ser insensibilizado dentro da indústria. Mas também esse transporte em vivo vai depender da distância de um local para o outro, tá? Dependendo da distância, a gente tem que ter um oxigênio disponível. Aqui, nesse aqui não tem, mas geralmente tem uns cilindros aqui, ó, de oxigênio, tá? O cilindro de oxigênio que vai alimentar
esses tanques aqui, tá? Esses aqui, são 4 tanques nesse exemplo. E vai depender da quantidade de quilos, porque a gente vai ter uma certa quantidade que vai ser inserida aqui nesses tanques, tá, gente? Então, tudo depende. Eu brinco, né? Na veterinária, agronomia, zootecnia, tudo depende. Ah, depende. O que eu planto? Depende. O que eu faço? Depende. Vai depender de muitas variáveis, tá, gente? Não tem receita de bolo. Então, cada caso é um caso. Se eu vivo na propriedade, eu posso realizar um manejo de depuração, que foi o que eu falei lá no slide do fluxograma para vocês. O que é um manejo de depuração? A gente vai deixar esses peixes aqui, ó, eles saem daqui da caixa da água, passam pelo toboágua dos peixes e caem num tanque com água corrente e com bons parâmetros antes do abate. Qual que é o objetivo? Fazer a limpeza do trato gastrointestinal. Se assemelha, né, com a dieta hídrica que os bovinos de corte passam antes do abate. Quanto tempo? De 12 horas a uma semana. Meu Deus, Helena, tu enlouqueceu. 12 horas a uma semana. Tá maluca, né? É porque, gente, isso aqui vai depender da quantidade de gordura que o peixe tem, tá? No corpo. O que que acontece? O objetivo da depuração é eliminar essas substâncias aqui produzidas por algas cenofícias, que são o MIB e o gel, tá? Metil-isoborneol e a geosmina. As algas cenofícias produzem essas substâncias, elas vão entrar no pescado através da alimentação ou da respiração e vão se aderir nas células lipídicas desse peixe. Por isso que quanto mais gordo o peixe, mais tempo para eliminar essas substâncias do corpo. Quanto mais magro, como uma tilápia da vida, menos tempo. Em um turno a gente já elimina, tá? O que que essas substâncias causam? Aquele gosto, odor de terra na carne. Se vocês comem peixe, com certeza vocês já comeram peixe com gosto de terra, tá? Que não é a terra de fato, mas sim as algas cenofícias. Então, a mesma coisa que o guaíba, quando fica mais seco, né? Que a gente não consegue nem escovar os dentes direito na pia, aquele gosto de barro, terra, por causa disso. São as mesmas algas que conferem esse sabor na água do guaíba, tá? Eu costumo dizer tudo certo, mas é que vocês não vão me responder agora, né? Então é isso, gente. Aqui, só com peixe vivo a gente vai conseguir eliminar essas substâncias. Depois que morreu, não vai ter lemon pepper que ajude no tempero para tirar esse gosto, tá? Por isso que quando eu vou em buffet, uma coisa eu não consigo, eu não pego peixe porque eu nem sei de onde é que veio, sabe? Eu acho muito perigoso, assim. Geralmente tem o off-flavor quando a gente tá num buffet livre, tá? Então, passou pela depuração, nós temos que ir para a insensibilização, tá? Que consiste em tirar os sentidos desse animal. Como que pode ser feito, né? Pela termonarcose, que é quando a gente coloca esse animal no gelo, tá? Pela eletronarcose, que é quando a gente dá um choque nesse animal. Pela concusão cerebral, que ela se assemelha à pistola pneumática de bovinos, ovinos e bubalinos, tá? No abate. Pela decapitação, que acaba cortando a medula consequentemente, e só pelo corte da medula. Ah, eu quero manter a cabeça, mas só faz um piquezinho na medula ali, tá? Corta aqui a medula. Ou pela asfixia, né, gente? Que não é o melhor método. Que nem o meu pai vai pescar na beira da praia, eu falo, pai, pelo amor de Deus, me leva um isopor com gelo, pelo menos, ou corta, né, essa medula, e para colocar esse animal no isopor e conseguir manter a qualidade e o bem-estar também desse animal, tá? Morrer pela asfixia não dá. Então, hoje em dia, gente, ai, qual método é o certo? Qual método garante o bem-estar? Em 2022, a gente teve a publicação desse manual pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, né? E foi publicado esse manual que traz os métodos permitidos, né, humanitários e os não humanitários de abate de pescado, tá? Isso foi em 2022. Esse manual, ele não é um documento, não é uma lei, não é um decreto, então o fiscal não pode chegar e cobrar que a gente faça porque é uma lei. É um manual de, como eu posso dizer, sugestões, tá?
Então, o que ele traz? Ele traz que os métodos que são humanitários, né? Eu deixei em verde aqui, ó, verdinho. O de percussão não perfurante, que se assemelha à pistola pneumática de bovinos, né? É um método de insensibilização humanitário. Mas aqui na foto eles até botaram uma tilápia, né, gente? Tá errado aquela foto, porque tilápias vão ter o acesso lateral, como mostrado nessa foto aqui, tá? Que tem a cabeça achatada. E em peixes com a cabeça com um frontal mais amplo, assim, carpas, jundiás, enfim, vai ser entre os olhos. Ai, Helena, é viável, gente. Eles fazem até vacinação em pescado, tá? E a vacinação é bem rápida. É viável se tu tem funcionário para isso e se tu tem quantidade de peixe para isso. Se tu abate uma quantidade que valha o custo, né, da pistolinha ali. Se tem funcionário, se tem quantidade de produção, tudo certo, vai na fé, tá? Então tem que ver na espécie também, porque às vezes a tilápia ela é uma espécie que tem o dorso com os espinhos que acaba nos machucando, então qual que é a viabilidade de tu pegar uma por uma com aqueles espinhos gigantescos, né? Porque a vacinação da tilápia ocorre quando eles são juvenis, então o espinho não tá tão grande, né? Não machuca tanto, tá? E nós temos a insensibilização elétrica. Esse vídeo vai mostrar para vocês como que é feita a insensibilização elétrica, tá? Também é dita como um método de insensibilização humanitária, aqui ó, tá em verdinho, tá? Né? E eu quero aqui fazer um teste, né? Só para demonstrar o aparelho, o funcionamento dele. Agora eu vou aqui pisar no pedal, né? Olha lá, pisou no pedal, o peixe prancheia e está insensibilizado. Aqui está, né? Foi apenas 4 segundos, você vê que pressiona ali, ó, né? Ali, ó. Aqui você pode manusear o peixe, né? Que nem eu peguei aqui, ó. Gente, assim, ó, o tempo de choque e a quantidade, né, a voltagem vai depender do peso e da quantidade de animais. Então, faz uma média de peso ali, essa tilápia que ele tá na mão deve ter umas 600 gramas, 700. Então, eu calculo ali a biomassa, né, 400 gramas, desculpa, 4 peixes com 600 gramas, então eu preciso do choque tal, tá? Tem que fazer bem esse cálculo, porque corre o risco, né, desses animais não insensibilizarem corretamente, tá? Então, daí é um perigo, né? Daí é uma tortura, né, o animal retornar à vida, tá? E nós temos alguns tipos de abate diferentes, né, a depender da espécie. Voltando pro atum, gente, é que daí eu não quis dar spoiler para vocês antes, tá? Como é que é feita essa captura do atum, tá? Ele é capturado em alto mar, como eu comentei com vocês. Daí o pescador fica lá brigando horas, horas com o atum, 4 horas no caniço, tá? Porque olha o tamanho do bicho. O que acontece? Esse animal, ele fica com um corpo muito quente, muito quente. Quando o atum se aproxima da embarcação, o pescador joga um arpão para fazer a sangria. Esse arpão tem que atingir bem as brânquias aqui e não pode matar o animal, porque vai realizando a sangria com ele em vida ainda, para que o resfriamento seja feito de forma correta, tá? Esse animal não pode morrer com o corpo quente, porque se ele morrer com o corpo quente, a qualidade, né, dessa carne vai ser perdida em poucos minutos, tá? Porque vai ter uma atividade ali microbiana muito intensa ainda, tá? Então, essa sangria vai ser feita de forma parcial, junto com o resfriamento, e depois do resfriamento em alto mar, porque a própria água do mar vai resfriar esse animal, o pescador recolhe
tá? O atum para dentro da embarcação. Então é óbvio que aqueles pescadores artesanais não iam conseguir, né? Eles nem têm essa experiência com essa espécie, tá, gente? Então é isso que acaba acontecendo na pesca do atum e no abate, consequentemente, tá? Então essa sensibilização ela não é feita, o animal acaba morrendo na sangria. Esse manual traz que hipotermia em gelo ou água gelada, ela é torturante, tá, gente? Porque o animal morre literalmente de frio, tá? Por baixar o seu metabolismo. Então, não tem muito o que ser falado, tá? Porque hoje em dia o gelo é o método mais utilizado de insensibilização no mundo, tá? Então não tem muito que a gente possa fazer enquanto não faz uma lei, não sai uma lei ou uma legislação. Ah, Helena, qual que é o teu ponto de vista sobre isso? Sim, eu luto pelo bem-estar dos animais, é óbvio, mas é inviável hoje não fazer essa insensibilização em gelo, tá? Acho que até por isso que eles só fizeram esse manual com o intuito de instruir, talvez inserir um eletrochoque, uma pistola pneumática, mas o gelo é o mais utilizado, tá? E como eu comentei com vocês ali, né, no atum tem a sangria, tá? A sangria, ela pode ser feita de dois métodos, pelo corte das brânquias, né, aqui tá a cabeça do peixe e aqui estão as brânquias e aqui é o corpo, tá? Ou pela decapitação desse peixe. Em tilápias, né, que a tilápia já é um peixe magro. Quando a gente coloca no gelo, tem uma vasoconstrição, o sangue para de correr. Não é, tipo, o que eu posso dizer? Não é vantajoso fazer a sangria, porque é mais um manejo, tá? E sai pouquíssimo sangue, tá? Ah, mas é que daí o filé fica mais branquinho. Não, gente, se a insensibilização é feita de forma correta no gelo, o filé vai ficar branquinho igual, tá? Então, é isso aqui, tá? Na tilapicultura, geralmente a gente não faz a sangria. Peixes maiores, carpas, pintados, daí sim o pessoal costuma fazer, que daí já ajuda na limpeza desse corpo, tá? Então, após a sangria, né, esse produto ele vai ter que ficar conservado ali até ser beneficiado. Então, claro, né, eu pego um peixe aqui para beneficiar, enquanto isso os outros todos ficam aqui na caixa de gelo, tá? Essa temperatura de conservação é de 0 a 5 graus, não pode ultrapassar 5 graus, gente. Claro que nem zero, né? Por causa que o zero acaba congelando abaixo de zero, mas 5 graus é o ponto limite de temperatura desse produto dentro da água com gelo, tá? Pode ser diretamente no gelo ou na água gelada. Por quê, gente? Por causa que nós temos um limite aqui, ó. Vamos pensar que isso aqui é um termômetro, tá? O ponto de crescimento bacteriano ideal que elas amam, que as bactérias fazem a festa, é de 5 graus a 60. Agora vocês pensem, tá? Um dia que nem hoje, já tá difícil de manter esses 5 graus aqui da carne, tá? Tô avisando vocês. Aviso aqui, tá? Então aqui tem muita micro-organismos crescendo, muito, 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 muito. Então a gente quer manter essa carne abaixo de 5 graus para que não ocorra, né, esse grande crescimento bacteriano e proliferação bacteriana, tá? Por isso, gente, o dia que vocês quiserem comer um sushizinho, vocês deem prioridade para não ir nesses sushis de buffet livre, tá? Se for buffet livre, dificilmente essa carne vai estar a 5 graus, tá? Então, tentem pedir à la carte, que é melhor. E o beneficiamento, gente, beleza. Então, esse animal foi insensibilizado, ele tá dentro da, da água ali, do método de conservação. E agora eu vou mostrar um vídeo para vocês de beneficiamento que ele contempla o beneficiamento de animal que veio da pesca extrativa, tá? Mas aí depois eu vou pontuar depois do vídeo o que que acontece também na vida real ali
na pesca, não que a pesca extraditiva não seja vida real, desculpa, mas em peixes oriundos da captura de pesca. Ai, desculpa, gente. O que ocorre na indústria de peixes oriundos da aquicultura, tá? Eu peço desculpas por esse barulhinho no fundo do vídeo, que é uma musiquinha chata, mas é que o vídeo é muito bom e ele é muito completo, tá? Os benefícios à saúde de se comer peixe estão sempre sob estudo. Atualmente é dito que a maioria dos peixes, como as sardinhas, é uma boa fonte de vitaminas, minerais e ácidos graxos ômega 3. Se quiser fazer escolhas alimentares saudáveis, precisa se manter informado. Então, ver como esses peixinhos acabam na mesa da sua cozinha é uma boa maneira de começar. As sardinhas das águas do Pacífico ao largo da Costa Rica são embaladas frescas em uma variedade de sabores deliciosos. Tudo começa quando as sardinhas são colocadas em um tanque de água gelada para mantê-las frescas. A temperatura dos peixes deve ser mantida abaixo de 5 graus Celsius para evitar que estraguem. As sardinhas frescas, então, passam através de uma máquina que as deposita em pistas de separação. Cada pista permite que peixes de um certo tamanho caiam através da fenda para uma calha abaixo. Separados como pequenos, médios ou grandes, os peixes caem em seu devido recipiente. Os operários, então, colocam um tamanho específico de sardinha em uma máquina que remove as escamas. Remover as escamas leva de 3 a 11 minutos, dependendo do tamanho do peixe. Uma vez terminado, não há como confundir uma sardinha com ou sem escamas. Os operários, então, colocam as sardinhas sem escamas em bandejas que as levam para uma máquina de corte. Eles arrumam as sardinhas nas bandejas de tal maneira que as lâminas dentro da máquina cortem as cabeças e as caudas. Uma olhada dentro da máquina de corte mostra como ela remove as cabeças e caudas e as despacha em direções diferentes. Ela também abre e limpa os corpos das sardinhas e as prepara para serem embaladas. As latas de embalagem podem viajar por esteira para uma estação de trabalho, com o lado de baixo para cima e aberto. Eles enchem as latas manualmente para diminuir a possibilidade de introduzir matéria estranha nelas. O funcionário usa de sua experiência para estimar o peso necessário. Então preenche e corta os peixes para encher as latas uma por uma. Para garantir que cada lata esteja no seu peso exato, ele pesa e ajusta a quantidade em cada lata. Em questão de minutos, ele completa um conjunto de latas. Outro trabalhador vira o conjunto e envia as latas de fundo aberto para um forno que cozinha as sardinhas a uns 100 graus Celsius. Após cozinhar por 25 minutos, um funcionário vira o conjunto de latas de novo e as transfere para um sistema de esteiras. Todas as sardinhas cozidas são gradualmente afuniladas em fila única e, dependendo do produto, uma máquina preenchedora despeja sobre elas um óleo ou um sabor específico de molho de tomate. A máquina preenchedora enche as latas com molho em excesso, mas uma meia cana escondida dentro da máquina remove molho suficiente para garantir que se coloquem as tampas corretamente. A máquina sela as tampas sob pressão nas latas para que, quando saiam da máquina, estejam herméticas. As latas em movimento, então, entram em uma máquina que as lava em água a 90 graus Celsius e as deixa imaculadas. Paletas de latas, então, entram em uma câmara que esteriliza o produto para mantê-lo fresco.
Depois, as latas entram em uma máquina de etiquetagem, que aplica uma camada fina de cola e etiquetas de papel pré-cortadas em cada uma. O produto final sai da máquina com uma etiqueta colorida atraente, pronta para ser despachada para o cliente. As sardinhas vêm em uma variedade de sabores, em pacotes fáceis de abrir que mantêm o frescor do peixe. Gente, assim, ó, perfeito esse vídeo. Infelizmente, essa música horrorosa, no fundo, ela incomoda muito. Mas ele mostra que o pescado, independente se é pesca extrativa ou cativeiro, né, ele chega na indústria, ele é mantido numa temperatura controlada, ele é beneficiado da forma mais rápida possível, tá, mais ligeira. O que eu ia falar para vocês também, dentro da indústria a gente tem que fazer uns protocolos, uns procedimentos operacionais padrões, né, que são de higiene, manutenção do maquinário. Meu Deus, eu não gostaria de ser RT desse local, não. Vocês viram quantas máquinas? Meu Deus, se cai um parafusinho, tá louco. Mas o que eu quero dizer para vocês é que é maravilhoso esse vídeo, né? Entra por um lado e sai pelo outro ali, um produto muito bem beneficiado, lindo e maravilhoso, tá? Então, essa palavra beneficiamento, ela quer dizer quando a gente transforma este animal, né? Esse pescado em um produto. Então, nós vamos beneficiá-lo, tá? Então, o beneficiamento, né? Nós vamos ter esses níveis de inspeção dentro da nossa indústria, que são três níveis. Aqui, o municipal, como o nome já diz, né? Quem tem esse selo municipal pode vender dentro do município. Aqui é o exemplo de Roca, né? Que eu era RT uma época. Então, um produto que tem o selo municipal pode ser vendido no município. Produto que tem o selo do CISPOA, aqui no Rio Grande do Sul, ou do SUSAF, pode ser vendido dentro do nosso estado. Maravilhoso, tá? E produtos que têm o selo CIF ou CISB, tá? Ah, botei na minha frente. Podem ser vendidos a nível Brasil, tá? E CIF ainda podem exportar, tá? Por isso que eu botei esse aviãozinho aqui. O que acontece, gente? Produto com selo de inspeção municipal de Glorinha, por exemplo, sendo vendido num mercado de Gravataí. Isso não pode, tá? Quem que vai ser autuado? O mercado de Gravataí, tá? Que a indústria lá de Glorinha pode ter vendido para um consumidor final, e esse consumidor final foi revender. Então, esses são as três esferas. Vocês, como consumidores, comecem a cuidar, né? Ah, eu tô aqui no Bourbon, no Zafari, desculpa. Então, eu tenho um produto produzido com o selo SIM de Glorinha. Se o SIM de Glorinha tiver junto o CISB, pode, tá? Porque o CISB e o SUSAF, quem vai aderir são as prefeituras, tá? Então, a prefeitura de Glorinha aderiu ao selo CISB, a indústria que está lá em Glorinha, ela tem capacidade de ter esse selo, então ela vai ter os dois selos. O SIM, porque ela vai ser inspecionada pela fiscalização de Glorinha, e o CISB, porque essa fiscalização se lapidou, né? Que horror, esse slide ficou todo rabiscado. Tá? Então, agora nós vamos, de fato, fizemos a sensibilização, vamos para os produtos, tá? Que produtos que nós temos? Nós podemos vender esse peixe inteiro, com as vísceras, o que não é indicado, porque as vísceras possuem muitos micro-organismos que vão auxiliar na deterioração desse pescado interno, tá? Então, se vocês gostam de pescar, por favor, removam, né, essas vísceras para manter a qualidade do seu pescado por mais tempo, até chegar em casa, pelo menos, e botar no freezer. Então, podemos eviscerar esse pescado, então já é outro produto, né? Pescado eviscerado sem cabeça, pode ser espalmado também, porque simplesmente esse pescado está assim, eviscerou ele, tira as vísceras e espalma, tá? Então, espalmado. Nós temos também as iscas, o tranche, que é o famoso sashimi, o filé,
as postas. Então, as postas, nós temos o peixe aqui, ó, né? Vamos cortá-lo aqui, ó. Pá, pá, pá. Que são as postas de pescado, tá? Temos também a manta, que geralmente a manta é de um peixe maior, como um pirarucu. Então, um baita filézão, né? Por isso se chama de manta. Temos o lombo, que é a parte nobre do filé. Então, vocês viram ali no slide anterior que o filé tem esse formatinho aqui assim, ó. Então, o lombo é a parte mais gordinha do filé, aqui, tá? A CMS é carne mecanicamente separada, ou seja, nós vamos tirar esse filé, tirar essa víscera, vai ficar só a carcaça com a cabeça. Então, nós inserimos essa carcaça com a cabeça numa máquina, e essa máquina vai remover toda e qualquer carne que permaneça ali, tá? E a cabeça também, gente, tem gente que consome cabeça, faz ensopado, enfim, tá? Então, a cabeça é um produto que é revendido também. Outra coisa que eu ia falar para vocês, e não era mentira, todas essas denominações desses produtos estão no RTIQ do peixe congelado, tá? No Regulamento Técnico de Identidade do Peixe Congelado. Então, não sou eu que estou inventando, tá? Depois ali na parte da etiqueta eu vou explicar para vocês um pouquinho melhor. E produtos do modo geral. Escondidinho de tilápia, bolinho de tilápia, lasanha de tilápia. Todos esses produtos aqui, eles devem ter essa nomenclatura já definida por legislação. E se não tem essa nomenclatura definida por legislação, tipo, escondidinho, a gente tem que criar uma diretriz lá no site do mapa para poder fazer com que esse produto seja vendido de forma legal, tá? E tá bom, então, rebobinando, nós falamos sobre a remoção do peixe de dentro da água, nós falamos sobre a chegada desse peixe na indústria, que ele pode ser depurado ou não. Nós falamos sobre a insensibilização desse pescado na indústria, quais métodos que podem ser realizados, quais são ditos humanitários ou não, e quais que de fato, né, são feitos, o gelo no caso. Sobre o beneficiamento, então cada indústria ali que tem seu objetivo, hoje em dia a maioria faz só o filé, mas muitos fazem empanado, posta, né? Depender do mercado onde tu está inserido. E depois, né, vai para o mercado, tá? O que acontece, gente? Até o mercado também tem transporte, tá? Então, como que vai ser feito esse transporte? Aqui, olha, dá pra ver que esses animais eles estão meio tortos, então quer dizer que eu acho que eles já sofreram algum tipo de resfriamento e foram. Essa imagem aqui, eu não sei se eu tirei de uma. Pegaram na estrada essa caminhonete assim, ou se é uma caminhonete de coleta, né, para descarte, enfim, de alguma fiscalização, tá? Olha, tá, isso aqui é Brasil, tá? Tem um Celtinha ali, ó, palavra em português, então placa brasileira aqui. Então, esse transporte aqui não é de fiscalização, é um transporte que. Para onde é que tem esse peixe aqui? Para venda, né? Que delícia. Com certeza, tá? Como que esse transporte deve ser feito? De uma forma limpa, higienizada, um caminhão refrigerado, mais ou menos daquela mesma maneira que o peixe é transportado do açude para a indústria quando ele é transportado em gelo, tá, gente? Então, com um ambiente íntegro, como eu comentei, olha esse piso aqui do assoalho desse caminhão, que coisa mais maravilhosa, tá? Aqui, ó, em cima de estrados. A única coisa que eu mudaria nesse moço aqui é que ele tá sem touca, sem máscara, um relógio, né? Coloquei uma roupa branca nele. Vamos tirar esse colaborador aqui, tá? Porque o resto, ó, tudo perfeito. Gelo em toda a superfície corporal, tudo muito bonito, tá? E o que a gente tem que notar quando a gente vai comprar um peixe inteiro, né? Vou lá na Semana Santa, vou comprar um peixe inteiro. Vocês, como consumidores, devem olhar se os olhos desse animal estão brilhantes, tá? Se
tem ausência de manchas. Ah, prof, mas aqui tu trouxe a foto de um salmão, a truta também tem essas manchinhas aqui. Bem, mas isso aqui é característico da espécie, né, gente? Dá pra ver que é característico da espécie, ó. Não é uma mancha esverdeada, né? Se a carne tá firme, a gente vai apertar a carne. E se ela, na pressão, demorar para retornar, essa carne tá em processo de deterioração, né? Se ela tá firme, ela retorna em menos de 1 segundo. Se essas brancas estão com a coloração avermelhada ou não, o ideal é que esteja avermelhada, né? E não marrom, com um cheiro de algas marinhas e não um cheiro de podre, tá? Bem louco, é o cheiro peixe mesmo, tá? E se essas escamas estão aderidas? O ideal é que a gente passe a mão, né, e que essas escamas não saiam. A única espécie que geralmente tu pega e já sai a escama na hora é o lambari, coitadinho, né? Pegou um lambarizinho assim, tu tira da mão, tua mão fica cheia de escama, tá? E esse produto deve estar resfriado, né? Uma temperatura entre 0 e 2 graus quando ele está resfriado e se congelado menos 18 graus. Ai, prof, como é que eu vou saber? Eu vou andar com um termômetro embaixo do braço? Não, né, gente? Tem alguns freezers em alguns estabelecimentos que eles têm o visor, tá? Então, se puder olhar o visor, olha lá. Olha se esse freezer tá íntegro, né? Se não tem nenhum acúmulo de líquido. Então, a gente consegue ter esse mínimo avaliação aí nesses quesitos, tá? Ó, madeira. Madeira não pode, tá, gente? A madeira absorve a água e a água é o maior meio de contaminação aí, tá? Olha esse tipo de comércio aqui, totalmente anti-higiênico, tá? Então aqui também, olha aqui, o pobre do caramelo aqui, olhando, tá? Nem ele quer comer esse peixe. Sangue, madeira, enfim, tá? Eu tinha que ter tirado a cara do senhorzinho aqui, mas temos que olhar, né? Como que é feito esse método, gente? Como que é feita essa higienização? O peixe é uma carne muito nutritiva pra gente e pros micro-organismos, tá? E então ele tem até 70% de água, tá? Na carne do peixe. Então, como eu comentei com vocês, a água é um dos maiores meios de proliferação microbiana. Então ferrou, tá? Isso aqui ferrou. Se tu não tem uma microbiota com uma imunidade boa aí, e mesmo se tem, é bem complicadinho, tá? O comércio deve ser assim, o gelo em toda a superfície corporal. Se vocês tiverem a oportunidade algum dia de ir no mercado público, gente, vocês olhem todas as peixarias e depois vocês vão na Japesca, tá? A Japesca é a única peixaria, até a última vez que eu fui, que tinha bem bonitinho o peixe ali. Tu nem enxergava que peixe que era, tinha só uma plaquinha com o nome do peixe ali, tá? E citando. Então, é bom que vocês façam esse estudo de campo aí, tá? Porque o objetivo da aula de hoje é esse. Se vocês não querem trabalhar com pescado, tudo bem. Mas que pelo menos vocês saibam, como consumidores, avaliar onde comer, o que comer, tá? Ó, mais um exemplo, tá? Geralmente eles fazem gelo em escama, mas desde que esse gelo esteja em toda a superfície corporal, tudo certo, tá? Gente, 1 hora de aula e 10. Geralmente ao vivo eu falo muito mais porque tem essa troca com vocês, tá? Eu sei que esse formato de aula online é meio ruim para mim, é meio ruim para vocês, mas eu super indico, assim, né, que se eu conseguir dar essa aula semestre que vem, se vocês conseguirem ir, que vocês venham de novo, que a gente consiga conversar bastante, tá? Como eu falei, foi por um bom motivo, estou aqui no ministério feliz, mas fico triste de não poder ver a turma de vocês, que o Danilo fez tanto elogio, tá? Ele gosta muito da turma de vocês, beleza? Então, o que que a gente pode concluir dessa aula? A pesquisa revela a preferência de consumidor por peixe da pesca extrativa. Agosto de 2022. Que é isso, gente? Por que da pesca extrativa? Por falta de informação, tá, gente? Eles falam assim, ai, porque peixe de água doce tem gosto de barro. Ah, gente, mas se tem qualidade o produto, se o peixe de cultivo é bem cultivado, é melhor, entendeu? Uma pesca extrativa, às vezes, um animal pode vir com um parasita, com um metal pesado, a gente pode estar contribuindo aí para a deterioração de recursos pesqueiros,
né, da população desses animais no seu ambiente, no seu habitat natural, e tem um certo preconceito aí da pesca de animais de cultivo. Então, nós, como centros de informação, né, que somos, a gente tem que trazer, né, que tem vantagens nesses produtos de animais criados em cativeiro, tá? Então, ó, temos isso também da parte da fiscalização. Desde 2015, o Ministério da Agricultura faz operações que são testes de DNA na Semana Santa, porque o pescado é uma das carnes mais fáceis de serem falsificadas, tá? Porque tu só faz um filé ali, como é que tu vai saber se é filé de tilápia mesmo e não é de panga, tá? Então, aqui ó, em alguns estados, de cada 10 peixes vendidos, 4 são falsos. Imagina, gente, 4, tá? 40%. Aqui em 2019, 6% das empresas de contribuição de distribuição nacional vendiam peixe falso. Dentro dos estados, 38% vendiam peixes diferentes do descrito da embalagem. Pô, Helena, tu pede pra gente comprar peixe que foi inspecionado, que foi fiscalizado, que vinha da pesca de cativeiro, da aquicultura, né, do cativeiro, mas igual ainda tem essas falsificações. Sim, gente, tem fraude em tudo, tem fraude no leite, tem fraude na carne, tem fraude no pescado, tá? Resta nós rezar e tentar comprar de indústrias bem sérias, né? Então, veterinária morre com síndrome de Raf após comer peixe no Recife. Cara, vocês sabem o que é essa síndrome de Raf? A síndrome de Raf é uma rabdomiólise, né? Quando tem um processo de deterioração no músculo ali, enfim, posso estar falando besteira, mas é isso, tá? Então, ocorre um escurecimento da urina, tem um problema ali muscular, mas não se sabe a causa real da rabdomiólise da mulher, entendeu? Juntaram a. Eu passei o slide sem querer ali. Juntaram a esse fato da morte dela com o fato que ela tinha comido pescado e falaram assim, ah, não, daí não sabiam se era tambaqui, não sabiam se era um peixe de pesca extrativa, não sabiam se era peixe de cativeiro que tinha causado a doença na guria. Então, o que que isso causou? 1,5 toneladas de peixes foram distribuídas, né, porque não foram vendidas por causa dessa doença da urina preta, tá? Sendo que nem foi confirmado que a guria morreu por causa da síndrome. Ela morreu por causa da síndrome de Raf, mas não foi confirmado que o consumo de pescado que causou, tá, gente? Então, tipo, sacanagem, tá? Sacanagem, porque, tipo assim, em Belém, cara, no Pará todo mundo come peixe. Mesma coisa que alguém morrer de síndrome de Raf aqui no Rio Grande do Sul e associar o consumo ao pão de alho, tá? Então, como eu falei, são incertezas, tá? Daí causam alvoroço. A rabdomiólise, ela vai causar dor muscular, insuficiência renal e urina escura. Pode ser causada por problemas de saúde, consumo excessivo de álcool, exercício excessivo, né, e uso de anabolizantes. E colocar a culpa em quem? No pobre do peixe, tá? A guria podia ter qualquer outra dessas coisas aqui e não conseguiram confirmar que foi por causa do consumo, só que no meio dessa notícia, né, acabou interferindo na venda do pescado, tá? Então, é isso que eu trago. A gente, como proliferadores de informações corretas, nós somos formados na URGS, nós somos, né, tipo, aquela pessoa na família que vai dizer que frango não tem hormônio, né? Então, a gente tem que trazer essas informações corretas, tá? Então, como eu comentei com vocês, foi realmente causada pelo consumo do pescado? Que peixe que produziu esse problema nela? O peixe ingere o fator e daí a guria comeu o peixe? Ou é um peixe de água doce? Ou o peixe produz essa toxina? É um peixe de água salgada? Se for frito, a toxina sai ou não? Então, tipo assim, ó, são muitas variáveis que não se pode confirmar com certeza, tá? Que essa doença foi causada pelo consumo de pescado, tá? Então, como consumidores, vocês têm que olhar se esse peixe estava bem armazenado, se ele tem selo de inspeção, se aquelas características que eu mostrei para vocês
lá dos olhos, das escamas, se vocês forem comprar um peixe inteiro, se estão ok, qual que é a procedência desse peixe. Ai, prof, mas eu não tô comprando ele inteiro, eu tô comprando filé, né? Olha a embalagem, tem acúmulo de líquido ou não tem? Tem, né, algum gelo ali por fora ou não tem? Como é que tá esse freezer que essa embalagem tá armazenada, tá? E, gente, sempre informações com embasamento correto, tá? Aqui é o Sofia, que eu comentei com vocês, tá? Ali sobre os dados de produção pesqueira. Aqui nós temos o anuário da PeixeBR, que sai anualmente, tá? Então, esse aqui, ele é bem marqueteiro, assim, uma página de informação, outra página de propaganda, tá? Mas ele traz as informações do nosso país, tá? Esse aqui é a nível nacional. Muito bom de olhar o anuário da PeixeBR, tá? Aquaculture Brasil, uma revista mais científica, assim, ela vai, ó, até fala isso aqui sobre o RTQ do peixe congelado. Ela vai trazer informações mais do que está sendo estudado, o que está funcionando ou não, né? Informações mais técnicas, assim, com uma nomenclatura mais rebuscada. E o Panorama da Aquicultura, que é uma revista mais antiga que tem, né? Se não a primeira, e tem um dialeto assim um pouco mais fácil de entendimento, porque o objetivo deles é chegarem aos produtores e auxiliar na produção aí com qualquer dúvida, tá, gente? E aqui tá meu e-mail, gente. Ai, gente, eu tô tão chateada de não poder ter ido, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula nessa 1h16 aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida, me mandem e-mail, falem com o Danilo. Eu espero que semestre que vem eu dê essa aula presencial e daí eu peço para ele avisar vocês e que vocês consigam ir, tá? Gente, muito obrigada. Se cuidem, prazer. Espero que vocês tenham gostado. É estranho a aula online, né? Eu não consigo ter essa troca com vocês, mas um dia a gente se encontra aí, tá? Tchau, tchau.